Em julho de 2025, os Estados Unidos surpreenderam o mundo ao anunciar a revogação imediata dos vistos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma das figuras mais influentes do judiciário brasileiro. A medida foi tomada em meio a crescentes tensões diplomáticas e debates sobre o papel do judiciário no Brasil, aumentando ainda mais o clima de incerteza política. Além de Moraes, a decisão afetou diretamente seus familiares e aliados próximos, impedindo sua entrada nos Estados Unidos por tempo indeterminado. A notícia pegou muitos de surpresa, especialmente aqueles que mantinham laços pessoais ou profissionais com o país. A decisão, que recebeu apoio público do ex-presidente Donald Trump, representa uma escalada inédita nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O gesto foi interpretado como uma desaprovação direta ao judiciário brasileiro e um recado claro sobre a postura americana diante dos recentes acontecimentos políticos no Brasil. O alcance da medida, somado à ausência de uma lista oficial de sancionados, gerou grande incerteza e tensão dentro do judiciário brasileiro. O impacto simbólico e prático da decisão repercutiu fortemente nos dois países, alimentando debates sobre soberania, diplomacia e o futuro das relações bilaterais. O governo americano justificou a sanção, acusando Moraes de liderar uma campanha de perseguição política e censura contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A administração Trump enquadrou as ações do STF como repressão à liberdade de expressão, alinhando-se à retórica bolsonarista e internacionalizando o conflito. Ao evitar discutir os méritos legais dos casos, os Isiwasari apresentaram a medida como defesa de direitos fundamentais, simplificando uma crise complexa para o público internacional. A proibição de vistos foi fundamentada em uma cláusula específica da Lei de Imigração Americana, que concede ao governo dos Estados Unidos amplos poderes para negar a entrada de estrangeiros considerados uma ameaça à ordem pública ou à política nacional. Essa legislação permite barrar estrangeiros por razões políticas, mesmo sem a necessidade de condenação formal ou processo judicial, tornando a decisão altamente subjetiva e dependente do contexto político do momento. O anúncio da proibição coincidiu com uma operação do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro, que incluiu a imposição de tornozeleira eletrônica, restrições de movimentação e investigações sobre supostas articulações antidemocráticas. Essas medidas intensificaram o embate entre o judiciário brasileiro e os apoiadores de Bolsonaro, aumentando a tensão política no país e levando a manifestações nas ruas. O STF justificou as ações como uma defesa da soberania nacional, alegando que havia risco de interferência estrangeira devido a articulações políticas com aliados internacionais. Dessa forma, a decisão americana foi interpretada como uma retaliação direta, transformando o que era uma disputa judicial interna em uma crise diplomática de grandes proporções entre Brasil e Estados Unidos. O lobby de Eduardo Bolsonaro em Washington foi decisivo para a sanção, apresentando Moraes como inimigo da democracia e angariando apoio republicano. Ele articulou reuniões estratégicas com figuras influentes do Partido Republicano, buscando convencer autoridades americanas de que a atuação do STF ameaçava a liberdade política no Brasil. Essa narrativa ganhou força nos bastidores do Congresso americano, ampliando a pressão internacional sobre o governo brasileiro. A reação positiva dos bolsonaristas reforçou a percepção de que a medida foi resultado de pressão política brasileira. Nas redes sociais, apoiadores celebraram a influência de Bolsonaro no cenário internacional, enxergando as sanções como uma vitória contra seus adversários e um sinal de força política. Recentemente, os EAD-UAS também impuseram tarifas comerciais ao Brasil, afetando setores estratégicos da economia e aumentando as tensões diplomáticas entre os dois países. O governo americano
condicionou a suspensão dessas tarifas a decisões políticas internas, aprofundando a intervenção externa e colocando o Brasil sob maior escrutínio internacional. Para Bolsonaro, inelegível e réu, esse cenário representa uma oportunidade de mobilizar sua base e se apresentar como vítima de perseguição política, tanto no Brasil quanto no exterior. As sanções americanas são vistas por ele e seus aliados como parte de uma estratégia para deslegitimar o STF, fortalecer sua narrativa de resistência e buscar sobrevivência política em meio a um ambiente cada vez mais polarizado. O governo brasileiro manteve silêncio após o anúncio, sinalizando cautela diante do ataque à soberania do judiciário. A crise ameaça a cooperação bilateral e pode levar o Brasil a buscar novos parceiros globais. Para o STF, a sanção representa um desafio à independência judicial, podendo tanto intimidar quanto fortalecer a Corte. O futuro das relações Brasil-EUA agora depende da resposta brasileira a esse teste sem precedentes, observado atentamente pelo mundo.